Então, os quadros de vocês, eles são personalizáveis, vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, gostei desse aqui da lhama. Eu achei até muito curioso as cores, assim. Eu achei a harmonização das cores muito legais. Isso Acho é que a muito gente podia até importante na hora explicar um de pouquinho, escolher, né? para quem tá assistindo a gente, como que acontece, assim, essa escolha das cores. E a pergunta que eu ia fazer é, por exemplo, se eu tiver um objeto um pouquinho maior de uma viagem, vocês conseguem personalizar o quadro para mim? Sim. Isso aqui não tá pronto, ele foi feito para você Isso, tudo colocar feito. esses itens. Exatamente. Mas eu consigo fazer com outros itens de outra forma. De outras medidas, Legal. né? Outras cores e tudo mais. E as meninas do atendimento lá da Casa e Quadros também, elas estão prontas para auxiliar o cliente nessa escolha também. Legal. Aqui, a escolha foi feita mais para combinar com as cores da gravura, com a lhama, e a moldura na madeira para combinar com a casa da cliente, que tem essa pegada mais Vou rústica. virar um pouquinho para ver a profundidade. Que nesse Ah. caso aqui, a gente precisou usar a profundidade, né, da caixa, porque a lhama é um objeto. Olá, seja bem-vindo ao 9º episódio do Roberta Guerin Podcast, um podcast para transformar e te inspirar. Você que está aí do outro lado, tenho certeza que nos últimos você mudou um pouquinho alguma coisa que você pensava, né? E a gente está falando de transformação, de inspiração. Eu não podia deixar de falar sobre o lar, sobre a importância da gente olhar para dentro, não só para dentro de nós, mas para dentro da nossa casa e olhar se a gente tem um aconchego, se a gente tem acolhida, né? E é claro que eu não podia deixar de trazer aqui para falar sobre isso as empresárias da Casa e Quadros, Raquel e Mariana. E a gente vai falar sobre quadros hoje, né? O quanto eles proporcionam essa acolhida, esse aconchego em casa, né, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada, Rô, pelo convite. A gente está super emotiva aqui de estar participando do nosso primeiro podcast, mas a gente vai fazer com todo carinho, como a gente faz nos nossos quadros lá, né, Mar? É isso aí. Com certeza, legal. E ó, você que está em casa, com certeza já deve ter visto que hoje nós temos coisas na mesa. Então a gente vai mostrar para vocês o que a gente tem aqui ao longo desse bate-papo, né? Eu sou suspeita de falar da Casa e Quadros, porque vamos lá, foi um dos meus primeiros clientes aqui de Limeira, né? Nós contamos a história da Casa e Quadros através dos vídeos, né? Se vocês ainda não assistiram, entre lá nas redes sociais da Casa e Quadros, vai estar bem aqui na descrição desse vídeo. E por que a gente foi contar essa história? Porque o cliente que compra quadros lá tem toda uma experiência, né? Que vocês pensaram com muito carinho, como a Raquel falou, né, aqui no início, que deveria ser proporcionada para o cliente, né? Então, hoje, se eu sou uma cliente, né, eu tenho algo que eu quero transformar em quadro, eu consigo? Um objeto, por exemplo, é possível, gente? E é super legal esse tema, que a gente tem várias histórias, né, para contar. Nós emolduramos cada coisa exótica, assim, que nem a gente esperava, né, emoldurar. Sim. Por exemplo, vestido de noiva, macacão de motoqueiro, Vestido capacete. de noiva? Sim. Meu Deus. Chapéu de um ente que faleceu, sabe? Uma coisa que Lembranças, tem uma memórias. lembrança. Tudo vira quadro. Lembranças de viagem, né? Por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo. Essa caixinha aqui. Que É legal. uma caixinha com um objeto trazido do Peru, que é um objeto bem típico de lá, com uma gravurinha do Peru. Então, o interessante de tudo isso é que a gente vai colocar isso na nossa parede e vai ficar visualizando isso como uma lembrança boa. Tirar mesmo da gaveta e trazer para a parede e contar um pouquinho da história na parede. E aí não fica tudo guardado lá e hora que der eu vou olhar para isso. E aí fica uma recordação sempre visível, né? Fica muito mais gostoso de ver. Mais legal do que você colocar um objeto que você traz da sua viagem naquela prateleira cheia de coisa, que normalmente é assim, né? Ou uma gaveta, e aí ali fica aquilo tudo Empoeirando. e você empoeirando, e você mal passa por ali, você mal Exatamente. admira, né? Fora que alguns objetos quebram. Né, que a Verdade. gente faz muito da torre, né, de Paris. Às vezes são objetos que a faxineira, sem querer, esbarra, quebra. E estando assim, dentro da moldura, do vidro, ele é muito mais fácil de você limpar.
E aí também evita de quebrar, fica uma recordação. E a Raquel falou disso, eu lembrei de falar que a nossa equipe está super atenta a isso, né? Que como são objetos que têm todo um significado para o cliente, objetos, às vezes, que têm facilidade de quebrar e tudo mais, a nossa equipe fica muito atenta para fazer com todo cuidado. A gente tem uma equipe excelente. Que legal. Que passa essa emoção que a gente quer passar para os nossos clientes, a gente conseguiu fazer com que toda a equipe faça da mesma forma. Inclusive o pessoal da oficina e tal, né? O pessoal, então, entende a necessidade do cliente. Tá vendo, gente? Quando eu falo aqui para vocês, em outros episódios eu já comentei sobre a experiência do cliente. Eu comecei aqui falando sobre a experiência do cliente, né? Então, até chega a ser uma inspiração de negócios, né? Porque as pessoas que estão aqui assistindo, às vezes, podem ter o próprio negócio, né? Então, olha que legal, vamos pensar por dois lados. Por um lado, você que tem o seu próprio negócio, você pode aprender aqui com as meninas o como entender melhor a necessidade do seu cliente. Uma coisa muito legal que a Raquel falou sobre a possibilidade de quebrar, né, Mari? Sim. Por exemplo, quem tem criança em casa. Se você não entender a necessidade do seu cliente, você não vai conseguir entregar para ele aquilo que ele precisa, né, meninas? Com certeza. E, por outro lado, vocês aprendem aqui também sobre a importância de vocês conseguirem cuidar, né, daquilo que o cliente está levando. Porque tem história aquilo que o cliente está levando. Tem reposição, não tem reposição. Exato. Às vezes, camiseta de time assinada, sabe? Que a gente tem que tomar cuidado na hora de passar, por exemplo, tirar uma dobra que tem na camiseta para ficar bonitinho no quadro, para não tirar a assinatura, né? Que é o mais importante da camiseta. Sim. Então, a gente tem todo esse cuidado lá. É tudo feito com muito capricho mesmo. Uma maneira das pessoas eternizarem, né? As coisas que são importantes, que trazem uma história, né? Eu fiquei curiosa para saber, assim, o que mais que vocês já fizeram, que vocês colocaram em quadros? Acho que o maior objeto foi a bicicleta. Bicicleta, Meu, verdade. bicicleta em quadro! Já viu essa, Renato? Bicicleta em quadro. Caramba, que legal. Fez uma caixa com vidro. A gente faz bastante coisa de criança, sabe? Tipo cabelinho, dentinho caiu, sapatinho, roupinha de batizado. Que essas mais? roupas menores são bem frequentes. Bem camiseta tranquilo. de tia. Já é comum, assim. Muito comum. Olha que Mas legal. às vezes a gente consegue anexar, né? Essa semana... A gente fez agora há pouco tempo um couro de cobra, lembra? Bem grande, assim, era uma, não sei que cobra. Eu não sei também que cobra que era, mas a gente emoldurou um couro de cobra. Olha, tô nossa, lembrando. Que exótico, né? Diferente. Armas antigas também, né? Sim. A gente já emoldurou uma espada de uma pessoa que o pai foi pra guerra, ele guardou. Nossa, e aí a gente emoldurou todos aqueles objetos trazidos, sabe? Deixados de herança. Sim, né? sim. Então, já pensou? A gente tem que tomar o maior cuidado do mundo com tudo isso, porque não tem outra igual, não tem reposição. E tem uma história pro cliente, né? Imagina na casa do cliente isso, né? Nossa, deve ficar a coisa mais linda. O cliente deve ter vontade de levar as pessoas para ver, né? Esse cantinho e tal. Tem uma coisa especial aqui. E acho que muda essa questão da acolhida, né? Em cima disso que a Mari tá falando. Você convida pessoas para ir na sua casa, a pessoa não vai parar por uma prateleira e ficar olhando os objetos que você tem ali. Mas se você tem um quadro que tá, de repente, numa cozinha, fala aí, meninas, onde fica legal de colocar um quadro desse? Com certeza a visita vai olhar, né? Não tem um ambiente certo para isso, na verdade, né, Rá? Tem clientes nossas que vão viajar com muita frequência e sempre trazem, já estão craques em trazer os objetos para colocar nessa sala. Por exemplo, ela fez uma sala de viagens. Ai, que lindo! Pode decorar uma sala que é mais exclusiva, assim, que é só uma TV mais tal, intimista. Mais intimista. E talvez um escritório. Um escritório, pode ser. Olha as ideias, tá vendo? Eu falei para vocês que era um podcast transformador. A gente gosta de... É lógico que a gente dá a sugestão para o cliente, mas a gente gosta que a casa do cliente fique realmente um cantinho, né? Uma casa que ele se alegre em ver aquele cantinho, né? Então, a gente escuta o cliente e dá uma sugestão para ficar bem decorado, bem bonito, mas de acordo com o que o cliente quer também, né? A decoração tem regras. Então, a gente gosta de deixar essas regras claras. Mas se não faz sentido para o cliente, então não faz sentido, né? Então, é verdade. A casa fazer tem sentido, que fazer isso mesmo. sentido e ele se sentir bem ali, né? Isso que é o ponto-chave. Porque você colocar uma mesa, por exemplo, um sofá,
né? Tem que você vê na revista. que você vê na Sim, revista. mas Aquilo que lá não tem sua característica. que você não vive, né? Que não te Isso. representa, no caso. Nossa, que lindo isso, menina. A gente quer que realmente seja um lar, né? Não uma casa decorada de revista, né? Imagina a gente entrar numa casa de olhos vendados e não sabe em que casa você está entrando. Essa casa te representa? Quem entrar ali vai saber que é a Roberta que mora ali? Olha que legal. Então, a minha casa super me representa, a casa da Mariana super representa Da minha mãe, ela. da nossa mãe também, né? Nossa. Que A legal. Mariana, o marido da Mariana toca muito instrumentos, tal. Então a casa da Mariana é totalmente musical. Que legal. Tem instrumentos pendurados junto com quadros e isso que é legal, porque quem entra ali e não sabe que a Mariana que mora ali sabe que é uma família que gosta de música, Sim. que tem essa bossa, essa coisa gostosa, já parece que já entra dançando. Aham, que Então, legal. É isso que é legal, as assinaturas, né, que a gente faz nas paredes. Legal. E a gente consegue tudo isso. Agora tem bancos de imagens, que é super legal, Rô. Que legal. Que a gente pode, assim, explorar o tema que o cliente quiser. Nossa, sensacional. É. Então, os quadros de vocês, eles são personalizáveis, vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, gostei desse aqui da lhama. Eu achei até muito curioso as cores, assim. Eu achei a harmonização das cores muito legais. Isso Acho é que a muito gente podia até importante na hora explicar um de pouquinho. escolher, né? Para quem tá assistindo a gente, como que acontece, assim, essa escolha das cores? E a pergunta que eu ia fazer é, por exemplo, se eu tiver um objeto um pouquinho maior de uma viagem, vocês conseguem personalizar o quadro para mim? Sim. Isso aqui não tá pronto, ele foi feito para você Isso. Tudo colocar esses itens. Exatamente. Mas eu consigo fazer com outros itens de outra forma. De outras medidas, Legal. né? Outras cores e tudo mais. E as meninas do atendimento lá da Casa e Quadros também, elas estão prontas para auxiliar o cliente nessa escolha também. Legal. Aqui, a escolha foi feita mais para combinar com as cores da gravura, com a lhama e a moldura na madeira para combinar com a casa da cliente, que tem essa pegada mais Vou rústica. virar um pouquinho para ver a profundidade. Que nesse caso aqui, a gente precisou usar a profundidade, né, da caixa, porque a lhama é um objeto largo. Aham. Mas se a pessoa, não, eu trouxe, mas eu trouxe só uma imagem, por exemplo, só a gravurinha e não trouxe nada de objeto mais volumoso. Aham. Aí a gente poderia fazer um quadrinho mais baixo. Fino, Moldeirinha tipo baixinha, esse. Aham. Aqui no caso ele já é mais grossinho, né? Entendi. Essa moldura de caixa tem várias profundidades. Legal. Então, depende do objeto, a gente usa uma moldura. E ela também pode atender quando a gente quer cobrir alguma coisa nas paredes. A caixa de energia, essa por mesma exemplo. Nossa, que, né? Fica uma coisa ali, a gente fica incomodado com a caixa de energia, né? E Legal. aí a gente não usa a profundidade, a gente deixa o fundo sem nada. E aí a caixa de energia fica totalmente embutida ali. Legal. E aí pode escolher, né, a cor da moldura, a imagem que vai ter essa caixa. Nossa, muito legal. É que vocês que estão daí assistindo não conseguem ver o que eu tô vendo aqui, mas o que eu achei bem interessante aqui é que ele tem um... Como que eu vou dizer aqui? O chanfrado. É chanfrado? Aqui, ó, ele tem Isso, é o chanfrado. um do chanfrado. pastor. Ele não é chapado, vamos dizer assim, Isso. né? Não É uma parece que a máquina imagem tá própria. colada, né? Exatamente. Não é igual você, por exemplo, mas eu compro meus quadros lá na internet, nada contra, mas é completamente diferente a experiência que você vai ter com o que eu tô vendo aqui. Sim. Porque o que a gente tá vendo aqui é uma coisa trabalhada, construída, né? Não é igual você comprar um quadro na internet e prensar a foto que você tem e colocar a lhama do lado. É outra história, né? A gente tá falando de uma outra perspectiva. Acho que muda a história, muda tudo. Sim. Né? A gente faz esse tipo de montagem mais simples, que é a moldurinha direto e tudo mais. Se o cliente quiser, a gente tem essa opção lá. Mas o legal da nossa loja, eu acho, a gente Bom tem... assim, é conversar com pessoas que amam o que fazem. Isso transforma tudo. Aqui a gente trouxe uma pequena amostra aqui. Essa margem antes da moldura, o nome é Passepartout, né? Passepartout é esse azul. Isso. Mas aqui a gente só trouxe esses mais diferentões, mas tem inúmeras cores de Passepartout, que dá para fazer várias medidas também. Então, a gente ama fazer coisas diferentes. Esse, por exemplo, né, Rá? Vou levantar aqui para você. Esse é um Passepartout de... Esse é o É tecido? um linho, É um linho. E tem um filete, tá vendo? Então, são dois Passepartout aqui, ó.
Dá pra fazer quantos quiser, a cor que quiser. Que legal. Nossa, e fica muito diferente, assim, dos quadros tradicionais que a gente vê, né? Porque quadro já é bonito. Bem trabalhado, então, acho que fica mais lindo ainda, né? Que legal, gente. A proposta, né, de combinar a moldura com a gravura e pensar no seu ambiente, né? Então, tudo isso a gente vai buscando com o cliente. É uma entrevista lá, mais do que aqui, eu acho. O atendimento é relacionamento, né, meninas? Sim, E com aí certeza. a gente vai perguntar onde você vai colocar, tal. Você não fez seu buquê? Você moldurou seu buquê? É verdade, vamos falar sobre isso. Tava esperando a deixa aqui, ó. A Raquel já me liberou para falar. Mas é verdade, o buquê foi muito isso. Eu já, quando fui casar, eu já quis um buquê seco, com mais flores secas, porque eu achava assim, eu fotografei casamento por 10 anos, né? E quando eu via a noiva jogar o próprio buquê e via aquele buquê se espatifar na mão de várias mulheres enlouquecidas para casar, eu pensava, gente, coitado do buquê, foi embora. E eu acho tão lindo. Eu sou apaixonada por flores. De vez em quando eu monto uns arranjozinhos assim. Eu gosto de ter flor em casa. Então, quando eu pensei em casar, a primeira coisa que eu não tive dúvidas, acho que foi uma das únicas coisas que eu não tive nenhuma dúvida, era que o buquê eu gostaria de eternizar de alguma forma. Legal. Então, daí eu já conversei na época com o decorador, que foi o Renan da Cereja do Bolo. E aí ele já montou com flores secas para que eu pudesse eternizá-lo depois. Então, isso é legal. Quando a gente comentou aqui, né, do atendimento ser um relacionamento, porque daí você já troca com o seu cliente, né? Você já entende a necessidade. Aí, na época, ele colocou umas rosas. As rosas, elas se desfazem, né? Mas ele ficou intacto, somente as rosas que eu tirei. E mesmo assim, ainda guardei as pétalas, estão prensadas até hoje para eu levar lá pra gente fazer um quadro prensado. A gente pode fazer uma bandejinha com as pétalas. Olha só, já me dando ideia ao vivo. Aqui, ó, ao vivo assim. Fica super legal, a gente já fez, né, Rá? Legal. Um cantinho de café, você pode pôr as xícaras e fica uma bandejinha personalizada. De vidro? A gente põe as pode pétalas, a moldurinha. No fundo, vidro na frente para proteger as pétalas. Que lindo! Nossa, muito legal. E realmente, só para dar o meu testemunho aqui da eternização do buquê, né? Muda tudo. Muda tudo, porque uma coisa é a gente comentar sobre o casamento quando a gente está com familiares, com amigos. Outra coisa é você olhar pro quadro todo dia e falar, nossa, esse dia foi tão magnífico, foi tão legal. Né? E aí você vive aquela história. Acho que deve ser mais ou menos o mesmo quando você eterniza os objetos de viagem, né? Sim, com certeza. Eu não sei você que está assistindo esse episódio, mas a minha cabeça já está aqui. Posso colocar isso? Posso colocar aquilo? Posso colocar aquilo outro? Tudo. Se uma bicicleta, Renato, virou quadro... Tudo vira quadro. Tudo vira quadro. Pra microfone, a gente vai sair daqui com uma caixa. Meu primeiro microfone. Vamos, Renato. Bora. Olha, que legal. Muito bom. Já coloca uma claquete junto. Câmera antiga. Aliás, a mãe tá guardando, né? Uma coleção de máquina fotográfica, né? Que a gente não usa mais quase hoje em dia, só os profissionais, né? Antigas, que ela quer fazer também Minha mãe sempre gostou muito de foto. Esse eu vou querer ver, porque eu tenho um monte de máquina antiga Você em casa. Nossa, vai ficar show. As suas devem ser bem mais legal. Não, deve ser bem parecido, porque, né, antigamente todo mundo tinha um único modelo, né? Hoje em dia de tem filme, né? Isso. Hoje em dia tem muita variação. Que legal, meninas. Então, tudo vira quadro. Falamos de uma das partes, né? Porque a Casa e Quadros não faz só isso, né? Não. Eu queria falar um pouquinho desse aqui depois. Das botânicas? Então vamos. A gente tem visto muito, acho que depois da pandemia ficou mais aflorado ainda isso. Que as pessoas querem levar um pouquinho da natureza para dentro de casa. Legal. Acho que a gente ficou tanto dentro de casa, né? Que a necessidade ficou maior de trazer um verde, de ter uma decoração que represente esses elementos naturais. Então, as paisagens são as queridinhas do momento. E aí, às vezes, a pessoa chega assim, mas eu fui para uma viagem, sei lá, para Bahia, e eu queria uma paisagem da Bahia. A gente consegue achar uma imagem da Bahia que a pessoa foi, que visitou aquela praia, em alta qualidade, com uma ótima resolução, para a gente fazer um quadro grande. E aí fica de uma forma personalizada, né, a sala, porque ela vai lembrar da viagem de alguma forma, mas
mais decorativa. Que legal. E a linha das botânicas Sim. e ilustrações. Que está ficando também cada vez mais presente nas casas, né? Esse a gente trouxe que é de passarinho, mas as botânicas... Eu acho que traz muita paz, assim. Sim. Né? Olha Um as tipo cores, de... amarela. Exatamente. Então, isso fica muito nobre. Né, foi feito um original, então todo desenhado por uma pessoa. E aí existem os livros de reproduções. E a gente consegue. Então, são coleções geralmente grandes, as gravuras geralmente são menores e números de pássaros são grandes. Uhum. E a gente consegue fazer uma parede toda decorada com essa composição de quadros. Fica muito bonito. Que legal. Isso também é um tema que dá para ser usado em sala, em quarto, no hall de entrada, numa cozinha. Também não tem uma regra que você tem que usar só em um ambiente, Entendi. né? Combina com todos, Combina com então. todos, Talvez até com lavabo, Sim, alguma coisa com certeza, assim, com certeza. Que legal. O lavabo é um cantinho muito legal para decorar, né? Que a gente pode mudar totalmente o tema que você tá ali na casa, né? Que ele fica fechadinho, então você fala, quero colocar uma coisa bem romântica, uma botânica bem legal, diferente do que eu tenho para fora, por exemplo, né? Talvez você tenha uma casa mega moderna. Isso, uma casa toda moderna. No lavabo você quer colocar um negócio que você não consegue combinar com o restante da casa. Esse lavabo pode ser totalmente pode ousar ali. Diferente. Que legal, que interessante. Vocês estão aprendendo, né? Vocês estão aprendendo muito mais coisa do que eu imaginei aqui hoje. Sobre o lar, né? Sobre a acolhida e empreendimento também, olha aí que legal. Sim. Que bacana, meninas. E aí o Botânica hoje é a linha que mais sai de vocês, então? Eu acho que essa questão que a Rafa falou de trazer a natureza para casa. Então, essa linha das botânicas e das paisagens em si também, né? Sim. Legal. E aí eu ia fazer uma pergunta. Se, por exemplo, você falou da questão da Bahia, né? Que daí a pessoa viaja e tudo. E se a pessoa tiver uma foto e quiser levar, dá para fazer um quadro bonito, assim, com paspatu? A gente vai checar certinho a resolução dessa foto e vai falar, olha, essa foto com essa resolução dá para fazer até tal medida. Porque a gente também não gosta daquela coisa que fica... Senão fica muito pixelada, né? A gente Exatamente. consegue ver, assim, que a qualidade não tá boa, no caso, Exato. né? Mas tem vários clientes que levam fotos de celular mesmo, né? Que hoje em dia tem celulares... Qualidade. E dá para fazer quadros bem grandes, né, Raul? Dá. A gente Legal. ainda pode passar por um processo de melhoramento, né, dessa imagem, para conseguir fazer ele um pouquinho maior. Olha, vocês ainda fazem isso, então? Sim. Que legal. E a vantagem de usar o paspatu, nesse caso de foto, é que a foto... Você já viu fotos de porta-retrato que grudam no vidro? Sim, sim. Você pede a foto e às vezes você nem tem mais a foto. Eu ia perguntar isso. Qual é a diferença de fazer um quadro desses mais simples que a gente vê e com passepartout? Então, acho que você já até Essa é uma das respondeu. vantagens, O paspatu, ele é livre de ácido, ele é um papel americano, ele é até mais grossinho para dar esse efeito... Isso, pega na mão. Para dar o efeito chanfrado que a Rô falou aqui. E o que é legal é que, se por um acaso a sua parede tiver umidade, a sua foto ela não vai colar no vidro, porque o paspatu ele deixa esses milímetros de diferença entre a foto e o vidro. Olha então, você só. nunca vai perder a foto nesse caso de O grudar. quadro, de modo geral, né? Porque Ele até fica- sendo o desenho, você também Exato. não tende a perder, no caso. Nossa, que interessante. Tá vendo, gente? Então, o paspatu, tem gente que às vezes fala, mas pra que colocar isso? Eu quero um quadro simples. Nem todo simples convém, né, meninas? Tem que entender a necessidade, né? Igual elas Sim. falaram aqui. Muito interessante essa aproximação que vocês fazem com o cliente de vocês, não só para entender a necessidade dele, mas para proporcionar o melhor para ele, né? Com certeza. Que legal. Hoje em dia a decoração ela tá muito mais livre, né? Então, talvez em uma composição de quadros, em uma parede que coloque vários temas e tal, dá para usar alguns quadros com paspatu e outros sem paspatu. Já viu aquelas composições que tem medidas de quadros diferentes? Sim, sim, eu acho muito legal. E é uma coisa que não dá pra fazer sozinho, tá, gente? Porque a gente acha que a gente vai dar conta de fazer sozinho, né? Não se atreva. Mas sabe o que é legal? Que agora a gente consegue fazer as simulações.
A gente consegue isso é muito fazer o legal. atendimento tudo pelo WhatsApp. Então, nossa, eu não sei se eu gosto mais de um quadro só ou dessa De uma ideia composição. de composição. Ah, Aí a gente pede a foto Do por ambiente. WhatsApp mesmo, do ambiente do cliente, aparecendo o móvel, geralmente, o sofá, eu quero fazer isso na cabeceira da minha cama. E a gente consegue fazer a simulação disso. Aí a pessoa já consegue visualizar totalmente como vai ficar, né? O entendi, real. entendi. Aí já dá pra ver estilo de imagem, ou a pessoa já tem a clareza, não, eu quero um quadro só. E a gente faz a simulação de opções de imagem para a pessoa se sentir muito mais confiável na compra. Nossa, que legal. Vocês me deram uma visão de negócio aqui agora, né? Pensando na empresa. Vocês, então, não atendem só Limeira. Não. Vocês atendem região. Sim. Então, vocês conseguem ajudar um cliente de longe a montar o quadro dele e daí vocês enviam. Com certeza. Gente, O nosso olha atendimento pelo WhatsApp ficou muito maior agora, né? Por conta disso mesmo, o cliente tem essa comodidade de, olha, eu tô precisando decorar minha casa, não tenho tempo de ir até vocês e tudo mais, ou eu tô um pouco longe de vocês, em outra cidade, quero ideias. Então, é isso, manda foto, a gente, não sei nem que tema eu quero, não tem problema, a gente faz algumas simulações de temas, esse aqui, bati o olho e gostei. Ou às vezes o cliente fala, eu quero uma paisagem. A gente faz uma simulação de um abstrato. Nossa, o abstrato ficou muito melhor que paisagem, sabe assim? olha Às vezes que a legal. casa pede, sabe? Sim. Nossa, a pessoa tá pedindo isso, mas a gente sabe que tem outra muito melhor. E a gente às vezes joga no meio da conversa, né? E acaba Convencendo e ajudando, na verdade, Exatamente, né? Eu não sei se vocês conseguem ver o brilho nos olhos das duas que eu tô vendo aqui, porque elas são completamente apaixonadas por fazer essa transformação na casa das pessoas. Sim. E é diferente quando a gente conversa com uma pessoa que ama aquilo que tá fazendo, né? E a gente conversar com uma pessoa que tá fazendo por fazer, né? Então é muito legal vocês trazerem isso, porque vocês acabam ensinando outras coisas. Sim. Além da gente ensinar as pessoas sobre quadros e transformações da casa, a gente acaba inspirando na questão de negócios também, né? Quantas pessoas às vezes estão querendo empreender, começar algo novo, mas eu tô distante, não vou conseguir. Gente, elas conseguem vender quadros online. Olha que interessante, fazendo uma consultoria, querendo ou não, né? Sim, com certeza. Porque elas entendem a necessidade do cliente, mostram para o cliente o que fica bom no ambiente dele à distância. Eu adorei isso. Muito inspirador. Obrigada, Ru. Muito legal, meninas, muito inspirador. Então a gente consegue fazer de tudo. E aí, agora, além do Passepartout, a gente tem a moldura. Isso. E o processo. 100 tipos de moldura. Nossa, porque o processo de escolha de moldura não é fácil, eu digo por conta própria. Quando eu fui fazer o buquê, fiquei numa dúvida danada, porque realmente tem bastante coisa legal. Tem bastante coisa. Aqui a gente trouxe poucas também, né? Alguns exemplos. Essa linha do bambuzinho tá usando muito agora, tá muito em alta. Fica bonito nas botânicas, porque já remete à natureza de novo, Legal. né? Um elemento natural. Sim. E o dourado talvez até combinaria nesse mesmo Sim. que a gente já tem em mãos aqui, né? Esse bambuzinho tá no dourado, mas nós temos ele no tom natural, né? Tom de natural, madeira, no no verde, no preto. no Nossa, preto, verde tá deve super ser bonito lindo. É. Preto? super Que bonito legal. o preto. Fica bem legal. Então, além de ter um formato, vamos dizer assim, de moldura, um Tem modelo várias de moldura, cores. você tem várias cores. Isso. Nossa, por isso que é uma infinidade de molduras. Boa sorte, você que for lá escolher a sua. Viu? Mas a gente ajuda. A gente vai legal. fazendo os testes, vai montando, sabe? Aproximando. Legal. E às vezes o próprio quadro ele vai pedindo alguma cor, né? Então a gente vai conseguindo, e mesmo a distância, tira foto do quadro, passa a medida do quadro, a gente consegue mandar com fundo removível. Sim. Olha só, É. fundo removível. Às vezes Daí o cliente tem a uma mesmo gravura. Só encaixa É. lá a foto, a hora que chega em casa e Legal. Isso que eu ia perguntar sobre quadro de fotos, se vocês também fazem. Fazemos Deve também. sair bastante, né? É. Eu sou suspeita, porque trabalhando com fotografia, eu sempre defendi, revelem as fotos de vocês, porque fica perdido no digital. Né? Fica. Não, isso Demais. Tudo você perde. perde, ou é roubado, sei lá, seu laptop, Exatamente. né? E fica, Um você HD queima, é super comum. Pode acontecer. A gente faz bastante paredes de fotos, né, Rá? Para que é uma delícia fazer parede de fotos. É. Por quê?
Fiquei curiosa. Que a gente conhece um pouco mais da história do cliente, sabe? Ela tem um filho, sabe? Eles foram viajar não sei pra onde, olha que legal essa foto. Relacionamento, que legal. Isso é bem muito legal. Bom. E aí os quadros de fotos, assim, eles são comuns de sair e serem colocados aonde exatamente? Assim, onde que as pessoas mais gostam de ter quadros de fotos? O que a gente mais faz é em corredor, né? Sabe, corredor que vai para os quartos. Que é uma parede meio assim, né? Dependendo do quadro, não dá para colocar. Se for algo mais grossinho, por exemplo, o meu do buquê. O do buquê que ficou mais grossinho, no corredor não dá para colocar. É uma passagem. Porque o corredor é pequeno, Isso. Mas a gente faz em vários lugares também. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, quero fazer no hall de entrada, né? Aí o que a gente sugere para o cliente? Vamos tentar fazer então fotos preto e branca ou fotos na cor sépia, sabe? Que para não ficar, para você conseguir decorar de forma mais fácil com outras coisas, objetos de decoração e tudo mais. Que no corredor você fica livre, né? E aí, meninas, a questão das fotos também, isso que a Mariana estava falando pega muito, né? Porque as fotos são coloridas. Daí o corredor ele é mais neutro, então. Isso, você pode colocar molduras, né? Você não precisa pensar tanto em moldura. Eu quero fazer uma parede bem colorida de fotos, por exemplo. Dá para fazer. Legal. Dá pra fazer. O corredor geralmente não tem móveis, né? Então aí a gente consegue colocar qualquer cor de moldura. E vários tamanhos, né? E tem umas brincadeiras, às vezes, que as pessoas fazem do quadro de colocar diferentes tamanhos de passepatura, é possível? Sim, também. Que aí você tem proporções diferentes, né? Pra fotografia ficar bem legal, assim. Sim. A fotógrafa já dando pitaco, mas é porque da perspectiva da foto, o destaque que às vezes você quer dar pra uma fotografia fica legal. Dá para fazer janelas dentro do próprio quadro. A gente faz mais de uma janela, legenda. Essa foto eu quero marcar a data, eu quero que fique presente aqui na frente do quadro. Uma assinatura, assinatura de um fotógrafo famoso, sei lá, que você queira fazer. Ou uma data, né? Data. Que legal. Aí dá pra fazer no corte do próprio paspatu, que são esses papéis, né? E aí a gente faz a janelinha das fotos e mais a janelinha da legenda e escreve o que a pessoa quiser. Então, isso muito que é legal. A gente consegue deixar exatamente com a característica que a pessoa colocou. E às vezes a pessoa vai até a loja e não consegue entender e saber que a gente consegue tudo isso. Legal. E essa semana mesmo eu atendi uma cliente que vai moldurar uma camiseta do marido que tinha uma banda, que não existe mais a banda. Aí eu falei, mas você não tem uma foto, um ingresso do último show? Ela chegou com uma caixa recheada, com até, como chama aquela paleta? De um monte de coisa, tudo relacionado com a banda. Nossa, agora tem uma história, né? Super legal. Ter o olho nesse quadro vai entender. E é aquilo que a gente falou no começo, tira de dentro da caixa, né? E coloca ali visível pra falar, olha, essa foi a banda do meu marido. Legal, muda tudo, né? Você cria uma história visual ali, né? Não é só você ter coisas que com certeza, como você falou, ela trouxe numa caixa, possivelmente estava nessa caixa em algum lugar da casa. Agora vai ganhar um espaço belíssimo na parede e a família pode reviver isso, né? Contar histórias, né? E falando em contar histórias, vamos contar um pouquinho da história da Casa e Quadros? Vamos. Como que tudo isso começou, gente? Da onde foi o ponto de partida? Começou com os nossos pais, né, Rá? Em 1986. Olha que legal. Que teve... Essa loja física que nós estamos é a terceira, né? Então teve mais que a localização é? Na Rua Hermínia Liberti, na Boa Vista. Número 24. Então, mas a gente sempre esteve ali na Boa Vista. A minha mãe e meu pai sempre morou na Boa Vista e a loja sempre foi na Boa Vista. A primeira loja era na 11 de junho, que é a rua de trás. Depois foi para 25 de março e agora nessa rua da frente, que é a Rua Hermínia. Então, sempre ali no miolinho da Boa Vista. E eles começaram apenas com as molduras, né? Essa parte de montagem de quadros. Depois que eu e a Ra entramos, a gente começou com objetos de decoração e tudo mais, né? Isso, mas eles um pouquinho. Então, hoje, além dos quadros, vocês têm lá, para quem não conhece, né? Vocês têm também os objetos de decoração. Plantas permanentes, plantas de chão permanente. Legal. Vasos e objetos de decoração, colares decorativos. Que legal.
Tudo começou com moldura, então. Tudo. O nosso forte, realmente, até hoje, são as molduras, né? E eles que passaram pra gente essa coisa de fazer com amor, né? Então, a Casa e Quadros tem toda essa história de amor mesmo pela empresa. E a gente quer que continue dessa forma, né? Que continue. A gente estudou, né? A gente estava falando sobre isso antes. Nos bastidores. A gente estudou, fizemos outros caminhos, mas acabamos vindo trabalhar juntas, que a gente se completa, né? A gente fala que a Mariana fica mais na parte dos bastidores, do financeiro, e eu fico lá na frente, no atendimento. Então, sem querer, a gente ainda foi se juntando aí nos talentos. Sem a gente conversar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Foi natural. Foi natural, foi acontecendo. E a Raça se encaixa muito mais no atendimento. E eu gosto de ficar nos bastidores, na oficina, na parte administrativa mesmo. E o gostoso é que vocês estão levando essa tradição, né? Porque a Casa e Quadros é uma empresa tradicional, né? Aqui de Limeira. E vocês estão levando adiante, né? Com certeza. Muito legal isso, muito bom. E temos uma nova geração, né, Mari, agora, né? Vocês cresceram na Casa e Quadros, então, né, meninas? A nossa mãe levava a gente para trabalhar de bebê, né, embaixo da mesa, assim. Ah, gente, que legal. Embaixo da mesa, lá de atendimento, e lá a gente ficava. E sabe uma coisa que eu admiro muito lá com vocês também? É o tempo que os funcionários têm com vocês, né? Voltamos aí na pitadinha de negócios para ajudar aí quem tá empreendendo, né? Porque é tão difícil a gente ver pessoas que se mantêm por muito tempo em uma mesma empresa. E a Casa e Quadros hoje, ela tem funcionários que, vamos lá, quanto tempo tem o funcionário mais antigo? A gente formou uma família lá também, Olha, né? Acho que o mais antigo agora é o Zé, né? A Nalva, que era a mais antiga, que saiu ano passado. Não, faz 2 anos, né? Mas ela voltou para cuidar das meninas dela. Ah, então não saiu. A Nalva trabalhava na loja desde que eu nasci. A Nalva cuidou da Mariana. Cuidou de mim, Aí legal. ela se aposentou, acho que faz 3 anos, né? Daí ela saiu. Daí eu liguei pra ela, você quer cuidar de criança? Aí ela ia pra loja, porque quando eu tive as meninas, que eu tenho gêmeas, né? Eu levei pra loja, elas tinham aqui, acho que uns 3 para 4 meses. Eu não aguentei mais, queria trabalhar. A gente não consegue ficar parado. Aí eu levava pra loja e a Nalva ia me ajudar a cuidar delas. Olha só. Então, aí, tirando a Nalva... Agora o Zé, que é o irmão da Nalva. É literalmente uma família. Estamos falando de uma empresa familiar de fato. O Zé e a Adri, né? A mais de Adri, 20 anos. Ai, que mais de gostoso, 20 anos, gente. Nossa, a Márcia, mais de 10, né? Nem sei mais. 13. Isso é muito difícil, porque hoje o que a gente vê nas empresas é uma rotatividade de parceiros, né? De Sim. colaboradores, de funcionários, então, muito alta. As pessoas parece que cansam e saem, né? E aí não pega essas coisas gostosas que a gente busca, né? Essa responsabilidade, né? De você colocar a mão num objeto que é de muito valor do cliente. Uma pessoa que está ali, eu comecei esse mês, não tô nem aí, amanhã não tô mais aqui, vou fazer de qualquer jeito. Não tem esse carinho, né, que a gente tem e que a nossa equipe tem. Por isso que a Mariana falou. A gente tem esse carinho, esse respeito, que tem muita coisa que passa pela nossa mão. Não dá nem tempo, às vezes, de criar um relacionamento, né? Exatamente, Se a pessoa sair em pouco tempo de trabalho, nem relacionamento com o cliente, nem relacionamento em equipe, né? Exato. Tanto é que quando a gente precisa fazer uma entrevista de emprego, a gente não sabe fazer. Porque a gente quase não passa por isso, né? Muito Que bom, difícil isso passar é por ótimo. isso, Isso é muito bom para a empresa. E é gostoso porque a gente sabe o que a gente vai encontrar ali. Se, por exemplo, a Adriana está passando por uns momentos difíceis com a mãe dela, a gente sabe o que está acontecendo, que é por um período, que não é... Sabe? Que eu não tô... Não é uma desculpa, né? Exatamente. Então, a gente já... Como uma família mesmo. Você não sabe quando seu marido não tá muito legal, você já olha pro rostinho dele, você sabe, tem alguma coisa... E eles todos são assim, por exemplo, Márcia, hoje eu vou ter que sair na hora do almoço, mas olha, eu já cheguei meia hora antes, tá? Que eu quero adiantar o que eu tenho, não é nem por
cumprir horário, não. É porque, olha, ficou parado isso aqui, eu preciso dela. terminar e eu tenho que sair, então eu já vim adiantar isso aqui. Nossa, olha a cooperação de equipe que a gente tá falando aqui, gente. Isso é muito raro. Porque setorizou muito, né, o mercado. Cada um faz uma coisa só. Sim. Uma coisa que eu escuto muito é, não, eu não faço porque eu não sou pago para fazer. Gente, isso é muito complicado. A gente até já falei sobre isso aqui em algum outro episódio que agora eu não tô lembrando, mas isso é muito complicado. E ter uma equipe engajada, assim, né, uma equipe unida que se ajuda, ajuda o negócio. Todo mundo cresce junto. Com E acho que é por isso certeza. que a gente se mantém também, porque tanto construir uma empresa nova como manter uma empresa há tantos anos também são dois caminhos difíceis, né? Começar do certeza. zero e manter um nome há tanto tempo. Há tanto né? tempo. Exatamente. Passando por uma pandemia. Opa, e várias coisas, E né? várias coisas, Porque vocês agora estão de frente lá, né? E aí, com certeza, o que a mãe de vocês e o pai de vocês, o que eles passaram é diferente do que vocês estão passando. E vocês, muitas coisas, passaram todos juntos, né? E daí agora... Muito mais, né? Exatamente. E aí agora vocês duas estão à frente, então. É isso aí. Legal, meninas. Quero muito agradecer vocês pela disponibilidade. Sei que eu tirei as duas lá da Casa e Quadros. Dona Luzia não briga comigo. Mas um prazer imenso dividir essa mesa aqui com vocês. Adorei. Nós que agradecemos Ai, demais. foi super gostoso. A gente tava Obrigada. super nervosa. Viu? Ó, foi um bate-papo. Eu prometi que ia ser um bate-papo leve e Mas foi. a gente não tava botando muita Mas foi leve, não foi? Foi. Foi isso muito que gostoso. isso que é gostoso, né? Eu falo que dividir essa mesa aqui, a gente tem o propósito de levar transformação e inspiração para quem tá assistindo. Não é à toa, né? A gente fica leve, a gente vai conversando, nem vê a hora passar, É né? verdade, é mesmo. Muito obrigada, meninas. Obrigada, a gente que Sucesso. agradece. A gente espera vocês com gavetas lá na loja pra gente transformar em quadro. É isso aí. Muito bom. Obrigada, Obrigada, Rô. viu? Pessoal, ó, então se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de ativar as notificações para vocês sempre receberem em primeira mão. E ó, vai ficar aqui na descrição os dados da Casa e Quadros para vocês seguirem lá no Instagram e acompanhar a rotina das novidades. E eu espero, de fato, que vocês levem as gavetas, como a Raquel falou, para emoldurarem e tornarem memórias imemoráveis os itens que vocês têm em casa. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.